Brasil! Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que vocês estiverem assistindo este vídeo. Meu nome é Winnie e esse é o canal Como Vejo o Mundo. E aí, pessoal, como vocês estão vendo, o tema do vídeo hoje é Arquitretas, né? Nós vamos continuar com a nossa série, a nossa playlist Arquitretas, que eu tenho certeza que vocês já estavam com saudade. Tem mais ou menos um mês, eu acho, que eu fiz vídeo desse assunto. E continuando nessa temática, hoje nós vamos falar sobre mulheres em arquitetura, ou seja, sobre a vida e a realidade das arquitetas, não só no Brasil, mas como também no mundo. Então vamos começar? A primeira mulher a se tornar oficialmente arquiteta na história ocidental, pelo menos, foi uma mulher chamada Marion Mahoney Griffin, que se graduou em arquitetura e engenharia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, em 1894. E de lá para cá a gente tem conquistado bastante espaço na comunidade arquitetônica e hoje, aparentemente, até a faixa etária dos 60 anos, mais ou menos, nós somos atualmente a maioria das arquitetas, principalmente no Brasil. Mas ainda estamos vivendo com uma realidade complicada, com preconceito, discriminação de gênero no mercado, nós ganhamos menos do que os homens, nós temos baixa representatividade no que se diz assim, em questões a prêmios, revistas de arquiteturas, etc. E temos pouquíssimas mulheres muito importantes nos altares da arquitetura. Eu consigo lembrar de 3 aqui, brasileiras pelo menos, não, 2 brasileiras, que foi a Rosa Clias, que é uma paisagista super conhecida, e a Lota, que foi um pouco discriminada, ela participou do projeto do Parque do Flamengo, mas foi um pouco discriminada porque ela era aparentemente a favor da ditadura militar e ela era lésbica, isso aí na década de 60 e 70. Existe até um filme sobre ela, que foi a Glória Pires que fez, vou botar o nome aqui porque eu não lembro agora, e a Lina Bobardi, que é uma arquiteta italiana, mas que foi radicada no Brasil, né? A carreira dela, a maior parte foi no Brasil. E de estrangeiras eu consigo lembrar da Denise Scott Brown, que foi esposa, ou é esposa do Robert Venturi, e da Zaha Hadid, que foi a única mulher que recebeu o maior prêmio de arquitetura, que é o prêmio Pritzker, em 2004. Mas assim, será que essa falta de representatividade e essa falta de respeito na profissão significa que nós somos incapazes disso? Será que é porque realmente nós damos trabalho para engenheiros? Será porque realmente nós devemos nos preocupar em embelezar as coisas? Ou será que é porque nós vivemos numa sociedade extremamente machista e dentro de uma sociedade machista todo comportamento vai acabar sendo machista? Eu, como uma mulher arquiteta que tenho várias colegas, eu consigo dizer que é muito mais pelo sistema social que a gente vive do que realmente pela qualidade ou capacidade que as arquitetas têm. O CAL hoje, no ano de 2017, ele chegou parece que tem cadastrados no Brasil 144 mil arquitetos, dos quais 62% são mulheres, ou seja, nós somos maioria e em praticamente todas as faixas etárias de arquitetos até os 64 anos. A partir dos 64 anos, a maioria dos arquitetos são homens, ou quer dizer, a gente é maioria no mercado de trabalho de arquitetura, mas muito recentemente. E do ponto de vista de alguém que é professora como eu e que foi aluna, eu posso dizer que nós também somos maioria dentro das salas de aula. Eu vejo assim que das turmas de arquitetura, uns 70% a 80%, talvez mais, são mulheres hoje dentro da disciplina. E eu não sei por que isso acontece, né? Se é porque existe ainda um preconceito de que mulher tem que se envolver mais com a coisa artística, de embelezamento, e aí a arquitetura é isso, que não sei o que. As pessoas têm muito preconceito sobre o que um arquiteto faz, e talvez por isso que mais meninas tenham procurado arquitetura. Eu também não sei, pode ser que eu esteja falando besteira. Ou talvez a gente tenha percebido que a área de arquitetura é uma área mais expansiva para mulheres, né, para criadoras, do que para homens, eu não sei. Eu só sei que no mercado de trabalho a realidade não é das melhores. Nós ainda sofremos muito preconceito, muitas de nós somos assediadas por colegas de trabalho, por engenheiros e até por colegas, né? Temos uma dificuldade de cobrar por projetos, é muito difícil essa situação. Do ponto de vista da contratação no mercado de trabalho, aparentemente não tem esse problema. Quando um escritório vai contratar homem ou mulher, parece que não tem muita distinção, até porque hoje em dia a maioria dos arquitetos são mulheres, então fica difícil para um escritório de arquitetura querer contratar especificamente homem.
Ele acaba tendo que não ter distinção entre os dois gêneros na hora da contratação. Mas assim, apesar disso, tem muita piada sobre o nosso comportamento, o comportamento de uma arquiteta no mercado de trabalho. Tem essa coisa de que a gente é só decoradora, que como se ser decoradora fosse problema. Como se a gente só quisesse embelezar o projeto, como se a gente ficasse dando trabalho para os engenheiros, aquela famosa, nossa, essas arquitetas só dão trabalho. Ou como se a gente tivesse um tipo específico de perfil e de aparência para ser arquiteta. Ou seja, para ser arquiteta você tem que estar sempre bem vestida, de salto alto, de unhas pintadas. Eu já ouvi arquitetos dizendo isso, tá? E dentro do espaço da obra, por exemplo, a gente sofre muito preconceito. E a gente tem até um jeito de vestir para ir na obra para evitar ser assediada por pedreiros e outros tipos de trabalhadores da construção civil. Quer dizer, é um absurdo você ter que se vestir, entre aspas, igual homem para não sofrer assédio. Ok, ninguém vai em obra de salto alto, até porque você pode, sei lá, quebrar a perna tropeçando num pedaço de qualquer coisa. Mas assim, dizer que você não pode usar brinco, que você não pode usar maquiagem, que não deveria usar decote, cabelo solto na obra, sabe? E eu sei que a porrada de arquitetas hoje já não dão a mínima para esse tipo de regras. Até porque essas regras não são de verdade. Mas eu já ouvi sim de colegas minhas, de trabalho, mulheres, né? E de homens, de que a gente não deveria ir muito arrumada em obra e tal, para evitar de ser assediada pelos pedreiros. Ou seja, o assédio é problema nosso, né? A gente é que tem que lidar com isso. Não é o mercado de trabalho da construção civil que tem que se tornar um espaço mais women friendly, né? Mais amigável para a presença de mulheres. E mais igualitário, porque um homem não sofre esse tipo de discriminação num canteiro de obra. Da mesma forma, é muito mais difícil para uma arquiteta, dentro de um ambiente da construção civil, dela se impor, dela impor à vontade. Aparentemente, para clientes e empreiteiros e engenheiros, é muito mais fácil um homem dominar o assunto do que ser contrariado. A mulher sempre vai cair na desconfiança, porque ela é mulher, principalmente se ela for uma arquiteta jovem. Com relação à situação da mulher como mãe e esposa no mercado de trabalho e da arquitetura, isso ainda é muito mais difícil. Por quê? Nós arquitetas, a gente trabalha, arquitetos em geral, a gente trabalha num ambiente de trabalho muito incerto, muito instável. Isso é para todos, não é só para as mulheres. Então assim, a gente trabalha muitas vezes por contrato, muitas vezes sem contrato, muitas vezes trabalhamos por serviço, a gente não tem carteira assinada na maioria das vezes. A gente acaba não tendo os direitos trabalhistas respeitados. E quando a gente é autônomo, fica muito mais difícil. Porque, quer dizer, você tem um escritório, contas para pagar, funcionários, e geralmente os escritórios de arquitetura têm um pequeno porte. Então, assim, fica difícil, por exemplo, para uma mulher tomar a decisão de ser mãe. Porque como que ela vai ser mãe se ela não tem, geralmente, se ela não tem licença maternidade, se ela acaba não tendo direitos e não tem espaços amigáveis para ela amamentar a criança, não tem creche para ela deixar dentro do espaço de trabalho. É muito difícil essa situação. E o homem da nossa cultura, na nossa cultura machista, ele acaba não sendo responsabilizado pelo cuidado com a família. Então, se o cara é arquiteto, está trabalhando de forma irregular e tem uma esposa que está grávida, ele automaticamente não vai precisar parar de trabalhar, mesmo que ele tenha que dar assistência para essa mulher que está grávida. Mas assim, não se espera dele que ele pare de trabalhar para cuidar do bebê, já que tem uma mãe por trás para fazer isso. E se a gente vai entrar numa empresa e a gente está aí na idade, entre aspas, de ter filho, de casar, na casa dos 30 anos, a gente já sofre preconceito. Eu mesmo já vi em empresa esse tipo de preconceito contra mulheres, que acontece em todas as classes de trabalho e na arquitetura também, que é pensar: pô, não vamos contratar fulana porque ela já tá com 30 e poucos anos, ela é casada e daqui a pouco essa mulher vai querer ter filho. Ou então, fulana tem filho pequeno, não vamos contratar ela porque provavelmente ela vai deixar o filho, vai ter que tomar conta do filho, alguma coisa vai acontecer e ela não vai poder trabalhar. Só que a gente não vê esse tipo de tratamento sendo feito com o homem, porque se espera que esse cara, que seja pai e marido, ele tem uma esposa para tomar conta da família. A responsabilidade não é dele, entendeu? Então assim, eu não vejo esse tipo de distinção sendo feita com homens. De você dizer, não vamos contratar fulano porque afinal de contas ele tem filho pequeno. Não se espera que esse cara seja responsável pela família dele, entendeu? Pela família no dia a dia. Só que ele seja provedor. Ou seja, a gente ainda vive nesse tipo de sociedade que não entende que ser pai e mãe é você ser responsável por 50% das tarefas relacionadas à criança. Não, a responsabilidade ainda fica em cima da mãe. E se essa mãe é arquiteta e tem um escritório pequenininho, ou ela vive e trabalha numa empresa que ela não tem contrato assinado, nem carteira de trabalho, nem direito a licença maternidade, como é que ela vai fazer, entendeu? Ela vai ter que trabalhar com um bebê no colo, que a maioria das arquitetas fazem. Trabalham com criança pequena, que elas deveriam estar dando 100% da atenção.
relação ao salário, bom, há várias pesquisas feitas que dizem que, em geral, as mulheres arquitetas elas ganham aí em torno de 70% a 80% do que um arquiteto ganha. E isso é normal, porque essa pesquisa é mostrada em todas as classes trabalhistas, em geral a gente ganha menos do que os homens, né? E é claro que num trabalho regular, que você tem a carteira assinada e tudo, essa diferença não vai ser tão grande. Mas a gente vê principalmente quando a gente é autônomo, né? A mulher, além de automaticamente receber menos, ela acaba tendo mais medo de cobrar pelo projeto. A gente sabe, a gente sofre com aquela coisa do preconceito por ser mulher, principalmente se formos mulheres jovens, na casa dos 20, 30 anos, e a gente fica com medo de cobrar, sabe? A gente fica com, assim, a impressão de que se a gente cobrar mais, o cara vai contratar outra pessoa. Agora, a gente não vê esse problema quando o arquiteto é homem. Assim, eu posso estar falando besteira, mas eu não vejo tanto meus colegas de trabalho reclamando tanto que o cliente fica chorando muito pelo preço e pior, que o cliente fica enrolando para pagar. Porque a gente não tem, nós mulheres não temos só o problema de acabar tendo medo de cobrar. Ou de cobrar e o cara, mas você está cobrando muito caro, que exagero. Não, nós temos principalmente o problema do cliente para enrolar para te pagar. Porque às vezes a gente não tem a cultura de se impor. Nós mulheres não temos essa cultura. Não é só culpa do cliente, às vezes a culpa é nossa mesmo. A gente tem medo de cobrar e a gente tem medo de cobrar o preço que a gente acha justo e a gente tem medo de cobrar pelo pagamento depois. E por fim, assim, uma das últimas coisas que eu quero falar é a falta de sororidade dentro da profissão de arquitetura. Nós arquitetas não somos reconhecidamente um dos grupos que tem mais sororidade entre si. Nós conseguimos sim trabalhar juntas no escritório, mas nós somos naturalmente muito competitivas entre nós. Principalmente se esse escritório for liderado por um homem. Porque se forem várias arquitetas trabalhando juntas, se o ambiente for quase exclusivamente gerenciado por mulheres, a sororidade ela acontece. Mas se o cara for um chefe, aí vocês começam a ver a competição. E a gente fala mal umas das outras, nós criticamos a roupa das outras, a postura das outras, a gente critica o trabalho das outras. Nós, por exemplo, que somos urbanistas, vamos criticar as arquitetas que fazem casa... Desculpa. Nós vamos criticar as arquitetas que fazem casa-cor, como se elas fossem inferiores a gente, como se elas estivessem trabalhando com coisa de mulherzinha, entendeu? Esse é o problema da decoração de interiores. Da arquitetura de interiores é coisa de mulherzinha. Então, assim, é uma arquiteta fraca porque ela resolveu trabalhar com interiores. E ao mesmo tempo nós criticamos o projeto, nós criticamos a roupa. E se a gente vê situações de assédio no mercado, se a gente vê uma arquiteta que é muito próxima ao chefe, obviamente nós vamos achar que aquela mulher está dando pro chefe. Gente, eu tô falando especificamente da arquitetura, tá? Eu sei que isso acontece em quase todas as áreas, mas dentro do espaço de arquitetura, eu enxergo que as mulheres não têm tanta sororidade entre si. E quando uma mulher chega à chefia de um escritório, ela geralmente se endurece. Ela se torna uma arquiteta homem, praticamente, né? Ela enrijece, ela endurece e ela acha que, primeiro, que ela não tem que descansar, que ela não pode sentir dor, que ela não pode ter TPM, e não só ela, todas as outras mulheres que trabalham lá. Já que ela é chefe, que ela conseguiu chegar até ali, ela tem que ser durona, ela tem que tratar as outras mal, ela tem que ser dura, tem que ser firme, sabe? Ela não pode ter a feminilidade dela sobressaída, entendeu? Porque ela precisa ser uma mulher quase masculina. Porque no fim das contas, as mulheres elas têm que se provar o tempo todo. E às vezes a forma de se provar é você se masculinizar um pouco. Por último, gente, eu vou falar sobre, assim, o caso mais emblemático da questão da arquitetura e da falta de representatividade feminina é da questão das premiações, né? Nós temos vários prêmios em arquitetura, urbanismo, paisagismo, interiores e tal, mas o principal prêmio que a gente tem hoje é o prêmio Pritzker, que foi criado pelo casal Jay e Cindy Pritzker em 1979. E desse prêmio, apenas 3 mulheres foram premiadas com o Pritzker até hoje. Ou seja, o prêmio existe há quase 40 anos, 39 anos. Todo ano eles homenageiam um arquiteto ou um grupo de arquitetos, ou seja, de 39 prêmios, apenas 3 haviam mulheres. E desses 3, só uma, que foi a Zaha Hadid, ganhou o prêmio sozinha. Porque geralmente esse prêmio pode elogiar, ele geralmente é voltado para pessoas, a pessoa do arquiteto, e não para o escritório. Então ele pode ir lá e premiar 2 arquitetos, como ele fez com Herzog e Temeron, por exemplo. Mas a única pessoa, a mulher que ganhou sozinha foi a Zaha Hadid em 2004. A Zaha Hadid, que infelizmente nos deixou em 2016, ela foi a arquiteta iraquiana, que foi a única que foi premiada até hoje. E houveram mais 2 outras mulheres, uma que é a Kazu
Kazuyo Sejima, que foi premiada em 2010, ela é do escritório Sanaa, que é um escritório japonês, que foi fundado há algum tempo. Ela é sócia fundadora e ela recebeu o prêmio em 2010 junto com o colega dela, homem, né, que é Ryui Nishizawa, é o nome do japonês. Então eles ganharam os dois juntos e ela ganhou junto com ele. E a outra foi a Carmen Pigem, que é a Carmen Pigem espanhola, e ela é integrante do trio, que é ela mais o Rafael Miranda e o Ramon Villalta. E eles ganharam o prêmio em 2017, ou seja, foi o penúltimo prêmio. O último prêmio quem ganhou foi um indiano. Mas assim, quer dizer, essas duas mulheres, além delas terem, essas três mulheres, além delas terem ganhado o prêmio muito recentemente, ainda só uma delas ganhou sozinha. As outras duas foram junto do escritório, junto de outros arquitetos homens. Quase como figuras secundárias, entendem? E cara, vamos analisar que essas três mulheres foram premiadas nos anos 2000, então houveram, vamos dizer, 20 prêmios, 25 prêmios antes da primeira mulher ser premiada. Vocês estão entendendo o que é isso? É passar 20 anos, 25 anos sem ter um prêmio de mulher, e as últimas duas mulheres foram já nos anos 2010, em que a questão da representatividade de gênero já estava super em alta. Então assim, é uma prova do meu ponto de vista de que nós somos a maioria no mercado da arquitetura, mas nós não somos respeitadas. Tanto que existem tantas mulheres maravilhosas que trabalham como arquitetas e o trabalho delas não é valorizado pelos maiores prêmios. Quer dizer, nós temos a Denise Scott Brown, por exemplo, que é a esposa do Robert Ventura, e o cara ganhou o prêmio sozinho. E ela que estava com ele junto do escritório, que aparentemente foi quem fundou o escritório, não entrou na premiação junto com o marido dela. Então assim, cara, o que tá acontecendo, entendeu? Eu não quero dizer para as meninas que entraram agora na coisa de arquitetura, para elas desistirem, não. Eu só quero que elas entendam que não é, apesar da maioria dos arquitetos serem mulheres, esse não é um ambiente amigável para mulheres. E nós temos que começar a quebrar com isso. E entender que já que nós somos maioria, a gente tem que parar de se comportar como minoria. A gente tem que começar a se impor. E para as meninas que estão na universidade, são vítimas de assédio de professores homens, e para as mulheres arquitetas que estão sendo vítimas de assédio nos escritórios de arquitetura e de assédio de cliente, a gente tem que começar a fazer pontes umas com as outras para se proteger, para ver se a gente consegue mudar esse ambiente de trabalho, tá bom? Então, gente, essa é a mensagem que eu tinha para passar hoje para vocês. Espero que vocês tenham adorado esse vídeo. Lembrem-se de inscrever no canal e deixar o seu joinha, como a gente diz em Minas, né? O seu curtir, o seu like. E se inscrevam, sigam as minhas redes sociais, que é o Instagram, como Vejo o Mundo 1, e o meu Twitter, que eu acho que é Vejo _ como, mas eu vou botar de qualquer forma aqui na tela para vocês. Então sigam, compartilhem e batam ali no sininho de notificações para vocês serem avisados toda vez que um vídeo meu novo sair, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, beijos e até a próxima.